Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, mais de 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente por causa da depressão e ansiedade no mundo. Setembro é o mês em que é realizada a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Esse assunto deve ser debatido dentro das organizações. O Brasil vive hoje uma pandemia na saúde mental com uma multidão de deprimidos e ansiosos. O país adoece mentalmente, os suicídios sobem sem parar. E segundo o DataSUS, matam mais do que acidentes de moto e doenças relacionadas ao vírus do HIV. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui na Baruch a empresária, palestrante, mentora, consultora e psicóloga organizacional, a Verusca Galvão. Verusca, seja bem-vinda a Baruch, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada. Que bom poder estar aqui falando sobre esse assunto, né, que é tão importante. A gente que agradece, viu, Verusca? E, para começar, a gente gostaria de saber quem é a Verusca Galvão pela Verusca? É uma boa pergunta, né? Acho que a Verusca é uma inconformada com as coisas como elas simplesmente elas são, né? Eu sou o tipo de pessoa que não gosta daquela coisa, sempre foi assim, nada vai mudar, né? E eu sou o oposto disso, né? Eu acho que tudo muda o tempo inteiro e que nós somos capazes de fazer grandes mudanças, né? E também é por isso que eu faço o trabalho que eu faço, que é desse trabalho de transformação das pessoas e das empresas. Verusca, vamos falar sobre então esse tema, quantos dias perdidos, né, por causa da ansiedade, depressão, o que isso ocasiona, né, para as empresas? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que todo mundo sai perdendo nessa história, né? As empresas são uma parte, né, desse caos que a gente está vivendo, né, que a gente está chamando isso também de pandemia de saúde mental no mundo inteiro. Isso não é um privilégio só do Brasil, mas o Brasil ele está muito bem colocado, infelizmente, né, no ranking, né, dos países onde a gente é mais afetado, né, por problemas de saúde mental, de doença mental, no caso. Então, alguns desses que você citou, né, e quando a gente fala sobre o mundo do trabalho, a gente também pode acrescentar aí a síndrome de burnout, que o Brasil também, né, é um dos dos melhores colocados no mundo, no ranking mundial, quando o assunto é burnout também, que é um esgotamento profissional. Então, a gente perde tanto do ponto de vista, né, individual, coletivo, e também do ponto de vista organizacional. A gente pode estar beirando a um colapso econômico, inclusive, né, quando a gente pensa nas empresas, porque daqui a pouco a gente não tem pessoas saudáveis para trabalhar. Né, então, a gente está realmente com um caso, né, muito complexo nas mãos e todo mundo precisa se envolver nisso para resolver. Essa questão, né, ela envolve todas as áreas, e quais são as áreas mais afetadas dentro da tua percepção? Na verdade, todas as áreas, né, são afetadas, todas as empresas de todos os segmentos. É claro que existem algumas áreas profissionais que são mais afetadas, né, áreas profissionais, inclusive, que estão muito próximas dessa realidade. Então, a gente tem aí os profissionais da área de saúde, que lidam, né, com o sofrimento das pessoas diariamente, principalmente esse tipo de sofrimento mental e emocional, mas todas as áreas são afetadas, né? Todas as empresas são afetadas por isso, tanto que a gente tem hoje um aumento no adoecimento, né, nos afastamentos também, tanto que o governo começa a se preocupar com isso, começa a dar sinais, né, de que está preocupado com isso, porque isso também pode gerar um colapso na saúde, né, no sistema de saúde. Então, o governo já tem criado alternativas como lei sobre a empresa promotora de saúde mental, né? Recentemente foi criada essa lei. Também agora houve uma atualização da NR1, né? A NR de Segurança do Trabalho, que inclui agora os riscos psicossociais que estão relacionados também à saúde mental, porque, de novo, né? Todo mundo sai perdendo nessa história. Então, não tem só um lado que perde, mas todo mundo sai perdendo. E sem distinção de gênero, né, Verusca? Tanto homem como mulher são afetadas, ou você percebe que, por exemplo, no caso, as mulheres, por ter uma dupla jornada, elas são mais afetadas por essa questão, ou não? Homens e mulheres são afetados, mas a gente já tem uma estatística de que, por exemplo, a síndrome de burnout acontece mais com mulheres.
né? Então, que é uma síndrome do esgotamento, né, profissional. Então, o burnout é um tipo é quando você pifa, né? Quando seu corpo e sua mente, eles deixam de funcionar, deixam de se conectar também. É como quando você quer fazer algo, mas o seu corpo e a sua mente não respondem. Você sabe que você era capaz, você era competente para fazer aquilo e parece que de repente você deixou de ser. E nesse cenário, as mulheres têm sido mais acometidas por essa síndrome, né? Mas as questões de saúde mental afetam homens e mulheres. O que a gente percebe, às vezes, Verusca, é um discurso, sabe? O discurso é um e a prática é outra, porque as empresas, elas falam muito da qualidade de vida hoje em dia, fala na preservação da saúde do seu funcionário, que eu acho que as empresas elas tinham que se conscientizar que o maior e melhor capital que ela tem é o ser humano, Sim. né? Seu capital humano. Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas tem algumas empresas, alguns setores que trabalham muito em cima de metas. E eu acho que isso ocasiona muito desgaste, muito estresse, né? Essa questão das metas, essa questão também da competição que envolve o campo, né, empresarial e no dia a dia também das pessoas, né? O que você pode falar sobre isso? A gente continua trabalhando no mesmo modelo da Revolução Industrial, né? Sim. O mundo mudou completamente, mas o sistema de trabalho da maioria das empresas continua, a cultura de trabalho, né, da maioria das empresas continua sendo como na época da Revolução Industrial. Tudo mudou de lá para cá, né? Nós fazemos menos atividades que nos desgastam do ponto de vista físico e muito mais atividades que nos desgastam do ponto de vista mental. Lá na Revolução Industrial, ninguém nem pensava nisso. Né? E hoje a gente precisa desenvolver culturas que tá tudo certo a gente ter meta, né? A gente precisa de metas para nos orientar, mas como é que essas metas são atingidas? Né? Com que tipo de trabalho que nós vamos criar aqui dentro dessa empresa para que as metas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam produtivas, mas que na mesma medida sejam saudáveis também. Então, a gente precisa atualizar o modelo de trabalho, né? Nós precisamos atualizar a cultura de trabalho para que a gente deixe de adoecer, né? Para que o trabalho deixe de ser um motivo de adoecimento. Exatamente. Até porque, né, Verusca, é outra questão, quando a gente fala, mas o trabalho, as pessoas elas passam muito mais tempo no trabalho do que na própria casa, na própria dia a dia, né? Se você for analisar dentro desse nosso sistema, você trabalha de segunda a sexta, às vezes até sábado na área do comércio, domingo, e você passa uma boa parte do teu tempo num ambiente de trabalho, né? E como deixar esse ambiente de trabalho mais saudável, com menos propensão a ter essas questões, né? Lidar melhor com essa saúde mental. E outra questão também que eu acho que entra, né, nas empresas é o assédio também, né? Que tem. Nossa. Sim, sim. A gente precisa fazer um ajuste nas relações de trabalho, né? Então, existem muitas alternativas paliativas, muitas ações pontuais que são tentativas de melhorar as empresas, de melhorar o ambiente de trabalho, mas a gente precisa de algo mais consistente, né? Nós precisamos de desenvolver culturas de trabalho que sejam voltadas, que coloquem as pessoas e as relações no centro da conversa. Hoje, o que a gente ainda percebe, né, é que o que está no centro das conversas são os resultados financeiros, somente. Né, e a gente precisa colocar, de fato, as pessoas e essas relações de trabalho no centro das conversas, na mesa de reunião da alta liderança das empresas, né? Então, enquanto a gente não fizer esse movimento, as pessoas vão continuar sofrendo no ambiente de trabalho, e os profissionais, por exemplo, de RH, que são aqueles profissionais que se preocupam muito com isso, vão continuar fazendo somente ações paliativas, né, que só remediam, mas que não resolvem o problema. Então, a gente precisa trabalhar na causa, que é a qualidade dessas relações de trabalho, né, que aí você mencionou, por exemplo, o assédio. A gente precisa fazer um processo de educação mesmo, corporativa, né, um processo de educação destas relações do trabalho. Como é que a gente se relaciona, qual vai ser o nosso jeito de funcionar, o nosso jeito de trabalhar, de colaborar, para que nós possamos manter a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e também alcançar os resultados na mesma proporção. Exatamente.
até ter uma comunicação mais assertiva, que eu creio que falta muito nas empresas, nessa relação de trabalho que você citou, Verônica. Eu acho que às vezes falta muito essa comunicação assertiva Sim. ainda. Então, por isso que a gente remete ao modelo da Revolução Industrial ainda. Ninguém falava naquela época, né? Na época da Revolução Industrial, todo mundo só produzia. Né? Então tem até aquele filme famoso do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que Sim. é um clássico. E ele exemplifica muito bem esse momento da Revolução Industrial, mas que nós continuamos trabalhando desse jeito ainda. Né? Até hoje a gente continua trabalhando do mesmo jeito. Então, nós precisamos fazer uma atualização. Assim como a gente atualiza, né, os nossos sistemas né, de informação, a gente também precisa fazer uma atualização nesse jeito de trabalhar. Bem, e a doença mental, ela acaba levando a um problema muito mais sério. No mês de setembro, a gente tem a conscientização ao suicídio. Queria Sim. que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que é sempre um pouco de tabu, ninguém gosta de falar, mas Uhum. ele está presente. Hoje, por exemplo, a gente vê crianças, jovens passando por isso também, e também afeta a classe trabalhadora, né, e todo mundo. Qual é a tua percepção sobre isso? Eu acho que esse é um sinal de que tem alguma coisa de muito errado que a gente está fazendo, né? Como sociedade, eu digo. Né? Então, primeiro que a gente sim precisa falar sobre isso tem que deixar de ser um tabu. Eu lembro que há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, as pessoas mais antigas, inclusive, elas não falavam sobre o câncer. Né? Elas tinham medo, inclusive, de falar a palavra câncer, né? Aquela doença, né? Aquela doença, exatamente. Né? A minha avó, por exemplo, né? Eu sempre ouvi ela falar aquela doença, né? Hoje não, hoje a gente já conversa, né? Todo mundo conversa sobre o câncer, até porque muita coisa foi desmistificada a respeito do câncer, né? E o suicídio da mesma forma, a gente precisa falar porque, né? As doenças mentais, quando elas estão muito avançadas, né? Quando não há o tratamento devido, quando não há atenção devida, ela pode desenvolver, sim, pode desencadear, né, um atentado à própria vida. Então, e existem sinais, né, que a gente precisa saber enxergar para observar como isso está acontecendo, né? Então, muitas pessoas que se dizem felizes, né, geralmente não são, né? Elas demonstram que são felizes justamente para esconder a infelicidade, mas elas mostram, né, alguns sinais que dizem para a gente que elas não estão bem. Então, nenhum suicídio acontece assim de uma hora para outra. Né? Existe todo um processo de adoecimento que leva uma pessoa a atentar, né, sobre a própria vida, contra a própria vida. E nas empresas isso não é diferente. Né? As pessoas elas vão dando sinais desse adoecimento. E se nós estivermos atentos, né, nós seremos capazes, não precisa ser psicólogo para isso, né, qualquer pessoa é capaz de identificar comportamentos que não estão adequados em relação a uma boa saúde mental. Né? Então, são pessoas que começam a se isolar, são pessoas que começam, né, a ficarem muito deprimidas, muito mal-humoradas, né, e começam a ter problemas nas suas relações, mas isso eu estou dizendo num grau muito elevado, né, ou são pessoas que ficam completamente isoladas, que não querem, né, se relacionar com mais ninguém, né, principalmente no trabalho. Então, e o trabalho pode ser um motivador também desse adoecimento, né, que infelizmente a gente já tem casos de pessoas que tiraram a própria vida dentro da empresa. Né, então a gente já tem notícias, né, que contam isso pra gente aí. A gente não, é só dar um Google que a gente consegue descobrir esse tipo de coisa, né? Infelizmente, mas a gente precisa começar a pensar em como diminuir esse problema. Né? Não adianta só fazer o Setembro Amarelo e o resto do ano a gente não falar mais sobre isso, não fazer nenhuma intervenção a respeito disso. Era isso justamente que eu estava pensando na tua fala. As empresas elas estão preparadas para perceber isso, tanto a saúde mental dos seus funcionários, como a questão também do suicídio, por exemplo, os gestores, supervisores, porque quando a gente fala em empresa, a gente muitas vezes pensa na direção, né, na diretoria, mas muita coisa não chega lá. Né? Né? Muita coisa não chega no primeiro escalão, nos diretores, o dono da empresa. Ele coloca gestores, supervisores, e às vezes falta uma habilidade para esses profissionais lidarem com essas situações. O que você pensa sobre isso, Verusca? A gente precisa educar os líderes.
né? Então, a liderança, acho que a gente passa por processos de educação a vida inteira, né? Nós precisamos aprender a vida inteira, né? Então, às vezes, né, conversando com a minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 70 anos, mas ela tem uma cabeça muito aberta, né? E ela fala, nossa, antigamente não tinha nome para isso, né? Mas a gente percebia que algumas pessoas se comportavam dessa forma e que hoje tem diagnóstico, hoje a gente tem nome para quase tudo, né? Para todos os tipos de doença. Então, a gente precisa fazer um letramento mesmo com essa liderança, né? Eles precisam estar mais atualizados em relação à saúde mental, às doenças mentais também, quais são os comportamentos que mostram para a gente que alguma coisa está errada, e principalmente, né, você mencionou lá na Revolução Industrial que as pessoas não conversavam, né? E hoje a gente precisa lutar por espaços de fala. Né? Então, a gente precisa educar essa liderança para que esses líderes abram espaço de fala para as pessoas que trabalham com eles. Ninguém é robô, né? Então, o robô não precisa de afeto, não precisa de relacionamento, não precisa de reconhecimento, mas seres humanos precisam. Então, nós necessitamos disso em qualquer tipo de relação, né? Nas relações sociais, inclusive. Então, a gente precisa abrir espaço de fala no trabalho também, para que as pessoas possam se expressar. E muitas vezes, conversando, a gente já começa a entender que existe algum problema que precisa ser direcionado. Eu até trabalhei numa empresa que o RH, ele chegava para a gente e falava, a gente não questiona ordem de supervisor. Nossa, Ou seja, isso é muito ruim, porque dá um poder ao supervisor, ao gerente, que ele não tem. Desumano, né, inclusive. E você sabe que o homem, quando ele se vê diante de um poder, muitas das vezes não sabe lidar com isso. E isso acarreta dentro das empresas muita injustiça, muita questão. Por exemplo, você não pode comparar um funcionário que tem 20 anos com um que tem 1 ano de empresa. Exato. O supervisor ele tem que ter essa versão, muitas vezes a empresa fala, mas o 20 anos está acomodado, o de 1 ano está com toda a energia, obviamente, mas como tirar essa zona de conforto do funcionário de 20 anos? Por que ele está acomodado? Não tem. E o que está sendo mascarado também, né, por trás dessa zona de conforto, né? Muitas vezes a zona de conforto é uma zona de medo. Né? Então, essas pessoas que estão muito, que não se movem muito dentro da empresa, são pessoas que, tipo, estão fazendo ali o mínimo necessário para que elas possam manter o emprego delas. Porque elas têm medo, por exemplo, de falar, porque elas têm medo de trazer uma ideia. Essa pessoa que acabou de entrar, ela ainda não conhece muito bem a cultura da empresa e ela acha ainda que ela pode falar, que ela pode trazer as ideias, mas logo ela percebe que não pode. Dentro, por exemplo, de uma cultura como essa, onde a liderança, né, o lema é manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exato, o famoso comando e controle. Mas isso acabou. Ainda bem, né, Verusca? Ainda bem, né? Temos que buscar sempre essa evolução, né? Ter esse desenvolvimento, né, nas relações humanas. Ô, Verusca, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? A gente já falou bastante desse tema. Você também é escritora, né? Você é coautora dos livros Livre para Falar e Liderança e Performance, a arte da liderança eficaz. Fala um pouquinho dessa tua outra habilidade. Tenho me aventurado nisso, na verdade. Eu digo que eu sou muito melhor falando do que escrevendo, mas eu acho que escrever também é interessante para deixar algumas coisas registradas, né? Então, eu tenho me aventurado, né, a escrever alguns capítulos de livros. Estou preparando o meu próprio livro agora também, que deve sair no ano que vem, se tudo der certo, mas está dando certo já, ele está praticamente pronto. Mas o universo que eu falo é exatamente esse universo da cultura organizacional. Né? E cultura organizacional nada mais é do que a forma como as pessoas se relacionam no trabalho, né? A forma como a empresa, o jeito de ser da empresa, né? Quais são os valores, né? Quais são os rituais que existem dentro da empresa, quais são as normas não escritas, né? Que são vividas dentro da empresa. Então, isso passa pela alta liderança. Né? Então, quando você fala, por exemplo, mas isso não chega na alta liderança. Pois é, tudo deve começar pela alta liderança, né? Esse é o jeito certo de funcionar de uma empresa. Todo o exemplo que as pessoas precisam seguir deve partir da alta liderança. É a alta liderança que dá o tom
para a empresa, né? Que dá o tom do comportamento das pessoas dentro daquele ambiente. Então, uma coisa que eu sempre digo é, se as pessoas não estão se comportando da forma que a liderança espera, tem algum problema com a liderança. O problema não está só com as pessoas, né? Só com os liderados. Esse problema parte da liderança. Então, é a liderança que precisa fazer um trabalho para resolver essas questões, se ela está insatisfeita com os comportamentos dos times, né? Das pessoas que fazem parte dos times. Então, esse é o universo assim, que eu tenho tentado escrever um pouquinho sobre isso, né? Legal. E a empresária Verusca, nessa área, o que você tem realizado? Pois é, eu tenho uma empresa de educação corporativa, né, Academia de Transformação Organizacional, é o nome da minha empresa. Eu formo profissionais de RH, profissionais de desenvolvimento humano e organizacional, e eu também trabalho com desenvolvimento de líderes em organizações. Então, o meu universo é só isso, como você já pode perceber, né? A minha vida, na verdade, a minha vida é toda voltada para a transformação das organizações em ambientes de trabalho que sejam mais dignos, né, mais saudáveis e que sejam também, que tragam também bons resultados financeiros. E nos dias de folga, horário de folga, o que a Verusca gosta de fazer? Qual é o... Eu, hoje, né, como a gente estava falando antes da entrevista, eu moro no interior de São Paulo, né, eu morava em São Paulo, na capital, mas já tem uns 6 anos que eu saí, né, e eu fui vindo para o interior. E hoje eu moro numa região com muita natureza, então eu gosto de estar sempre em contato com a natureza, porque isso também, comprovadamente, faz bem para a nossa saúde mental. Né? Então, só o fato de você estar olhando, né, por exemplo, para uma mata, né, para a natureza, isso já tem um efeito sobre o nosso cérebro, né? E então eu faço isso para que eu possa equilibrar, né, a demanda que eu tenho, porque eu tenho uma demanda muito grande de trabalho, é muito exaustivo, principalmente do ponto de vista mental, e aí o lugar aqui onde eu moro é com muita natureza, então eu tenho um acesso fácil, né, a natureza, e isso é o que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre, ficar na natureza. Bacana. Ô, Verusca, para quem infelizmente não tem essa oportunidade ainda de estar ao lado, né, perto da natureza, ainda estão nos grandes centros, nessa agitação que é São Paulo e outras grandes metrópoles, né, do nosso Brasil, quais são as dicas que você possa dar para as pessoas, para cuidar melhor da sua saúde mental, tanto nos seus afazeres, como também na relação de trabalho, né? E as empresas também, quais são as dicas que você poderia nos deixar? A pausa é algo muito importante, né? Nós entramos, nós vivemos, na verdade, né, na rodinha do rato. Né? Então, a gente está correndo, ninguém sabe atrás do quê, né? Mas continua correndo, sabe? No piloto automático da vida. Então, as pausas são muito importantes para que a gente não adoeça. Tanto que já existe um estudo, um piloto, né, sobre a semana de 4 dias de trabalho. Não sei se você já ouviu falar, né? Não sei quem está ouvindo, né? Existe já um piloto chamado 4-Day Week, que é a semana de 4 dias de trabalho. É um piloto que já está sendo testado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Né? No Brasil, esse piloto já está sendo testado. Por que isso? Porque a gente já sabe que 5 dias de trabalho dentro do modelo de trabalho que nós temos hoje não funciona mais. Né? Então, as pessoas elas não são produtivas trabalhando 5 dias na semana, por exemplo. Né? Nós podemos ser muito mais produtivos quando a gente trabalha, por exemplo, 4 dias na semana. Por que a gente precisa dessa mudança? Para que a gente faça pausas, para que a gente mantenha a nossa saúde, para que a gente possa ir para a academia, né? Para que a gente possa ter contato com a natureza, fazer trilha, enfim, descansar. É isso que a gente precisa fazer. Maravilha. Verusca, quero agradecer muito a tua participação aqui na Baruch, seja sempre bem-vinda, um papo muito gostoso, muito interessante, muito importante, fundamental. Queria que você deixasse os seus contatos, quem quiser saber mais sobre o trabalho que você realiza, fique à vontade. Obrigada, eu quero agradecer por essa oportunidade, é sempre muito bom ter um espaço assim para a gente conversar sobre assuntos que dizem respeito à vida de todo mundo, de todo ser humano, né? E eu estou nas redes sociais como Verusca Galvão, em todas as minhas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Eu crio bastante conteúdo gratuito, né, nas minhas redes sociais, então quem quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos, tem bastante coisa disponível nos meus canais também. Obrigado e seja sempre bem-vindo aqui na Baruch. Obrigada, contem comigo quando precisarem. Muito obrigada.
Conversamos na Baruch com a empresária, palestrante, mentora, consultora e psicóloga organizacional, a Verusca Galvão.